Vamos então ouvir a palavra do nosso Deus? Você tem Bíblia? Abra comigo na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1. A palavra diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Verso 2: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Eu vou ler mais uma vez o verso 2 e o 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Diga graças a Deus. Presta atenção então para nós entendermos o recado de Deus. Tiago, ao escrever isso daqui, mandando, isso aqui é um mandamento, ele está pedindo, ele manda que em meio às provas tenhamos grande gozo, grande alegria. A palavra tentação aqui está falando de provação, né? Não é tentação no sentido de você ser tentado a cair em tentação, mas é prova, você sendo provado, você sendo testado. Ele diz que quando as provas vierem, quando os testes vierem, nós devemos ter grande gozo em meio a esses testes, em meio a essas provas, em meio a essas dificuldades. Ora, todos passam por dificuldade. Mesmo aquele irmãozinho que está sempre sorrindo, tem irmãos que parece que não tem problema, tem ou não tem? Ele está sempre rindo, mas ele também tem suas dificuldades, todos têm. Agora, a palavra está falando para nós que em meio a essas dificuldades, em meio a essas provações, em meio a essas tentações, a essas lutas que vivemos, nós devemos ter grande gozo, ou seja, grande alegria. Aí você vai falar para mim, pastor Paulo, mas peraí, como é que eu vou me alegrar no meio de uma provação? No meio da provação eu fico triste, eu fico desesperado, eu quero que passe logo, eu não sou masoquista, eu não gosto de sofrer. O negócio é esse, de me alegrar, ter grande gozo em meio às provações. Como assim? Não tem como não, é? Mas a Bíblia mostra um exemplo para nós. Em Atos, capítulo 16, você conhece a história? A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos, após terem expulsado o demônio na menina, né, o espírito de adivinhação na moça. Os homens do lugar perderam seu lucro e inventaram uma lá para prender o Paulo e o Silas, e prenderam. Paulo e Silas foram açoitados com varas. Paulo e Silas foram presos com o pé no tronco. Estavam no meio de, num ambiente muito desconfortável. Mas perto da meia-noite, o que eles faziam? Oravam e cantavam louvores a Deus. Estavam cantando em meio à dificuldade, ou seja, dentro deles havia grande gozo, grande alegria, apesar de estarem com as costas rasgadas, marcadas, apesar de toda a dificuldade. Paulo entendeu isso, que mesmo em meio à provação, nós podemos ter grande alegria. É claro que vamos sofrer, é claro que vamos em algum momento, nos desesperar, acontece. Mas o desejo de Deus é que em meio às provações nós tenhamos grande alegria. Diga glória a Deus, irmão. Pastor Paulo, mas eu não consigo, não. Como é que eu vou conseguir? Tem um segredo aqui que eu vou passar para você, que vai lhe ajudar a ter grande alegria em meio às provações. O Tiago conta esse segredo para nós aqui nesse texto. Porque se você olhar por o lado natural, não tem como. Como eu vou me alegrar no meio da dificuldade, pastor? Perdi meu emprego? Que isso, como é que eu vou me alegrar?
Pastor, estou passando um aperto, estou passando uma perseguição, estou ansioso, esperando que alguma coisa aconteça, esperando em Deus. Como é que eu vou me alegrar num período desse, num momento desse? Tem um segredo que eu vou contar para você. Quando o Tiago fala aqui, nesse versículo 2, meus irmãos, tende grande alegria, grande gozo, quando cairdes ou quando passardes em várias tentações ou várias provações. A palavra que é usada aqui para provações, tentações, essa palavra eu queria comentar um pouquinho. Segundo os estudiosos da língua grega, a palavra tentações aqui, que em algumas outras Bíblias vem traduzido como provações, é a palavra poikilos no grego. Poikilos. É P-O-I-K-I-L-O-S. Poikilos. Então, quando passardes por várias provações, você deve ter alegria. Quando passardes por várias poikilos, você deve se alegrar. Você deve se alegrar em meio às provações. Essa palavra poikilos, ela no grego significa várias cores. É a mesma palavra usada para várias cores. Olha que interessante. Então, quando ele diz aqui, tende grande alegria quando passardes por várias provações, é como se ele dissesse assim, provações de várias cores. Você vai passar por provações, mas essas provações terão várias cores. Poikilos quer dizer várias cores. Várias provações, provações de várias cores. É como se cada prova que você passasse tivesse uma cor diferente. Nós passamos por várias provas, essa é a verdade. Mas é como se Tiago dissesse aqui, você deve se alegrar porque cada provação tem uma cor diferente. Poikilos, provações de cores diferentes, isso quer dizer. É como se uma provação fosse de cor laranja, outra provação de cor vermelha, outra de cor amarela, outra de cor verde, outras pretas. Tem ditado que a expressão que a gente usa é falar que a coisa está preta, quando está difícil. O nosso problema é que nós enxergamos tudo preto. Nós não enxergamos em cores. Nós enxergamos tudo preto e branco. O que ele está dizendo é o seguinte, você precisa aprender a enxergar as provas, os momentos difíceis, em cores. Aí você vai se alegrar. Aí você vai conseguir ter gozo em meio à provação. Poikilos, tentações, provações de várias cores. Isso é que quer dizer. O nosso problema é que nós enxergamos tudo preto e branco, quando devíamos enxergar em cores. Sabe por que Paulo e Silas cantavam na prisão? Porque ainda que o momento fosse difícil, eles enxergavam aquela situação não preta, mas colorida. Por isso eles começaram a cantar. E quando começaram a cantar, veio um terremoto, sacudiu a prisão, as cadeias de todos foram abertas, o carcereiro foi salvo. Olha quanta coisa aconteceu. Mas aconteceu por quê? Porque eles enxergaram aquele momento difícil não em preto e branco, mas em cores. Quem está entendendo? Você está entendendo o que o pastor está falando para você? O nosso problema é que nós enxergamos em preto e branco, a nossa visão não é boa. Precisamos enxergar em cores. Amém, povo de Deus? Até porque quando a gente enxerga o colorido, tudo fica mais bonito. Não fica mais bonito? Quem é que lembra da TV preto e branco? Aquela época em que quase ninguém tinha. A válvula, lembra? Quem lembra? Aquela TV que te dava susto. A gente estava assistindo filme de terror, de repente saiu um barulho assim. Psh! Vocês lembram? Tinha o chamado fantasma. O jogo de futebol tinha 50 jogadores jogando. Você viu um monte de jogadores assim, um do lado do outro, né? Bola, tinha 50 bolas jogando.
Nós tínhamos uma, tinha que colocar um pano molhado atrás dela, senão não pegava, não. Alguns passaram essa luta aí também. E a antena, lembra da antena espinha de peixe? Quem lembra? Você lembra? Ficava rodando a antena? Tinha isso aqui no Recife também, ou só no Rio de Janeiro que tinha isso? Aí rodava a antena, tá bom, fulano, volta, fulano. Amarrava a antena com arame, lembra? Nós tínhamos uma antena, mas quando chovia, a TV ficava limpinha. Mas quando o tempo estava calor, né, sol, aí tinha que molhar a antena, porque senão não pegava nada. Aí, para colorir a televisão, o que fazíamos, lembra? Colocava um plástico, meu pai colocava um plástico na frente, um plástico verde, um plástico amarelo, um plástico na frente da televisão, um plástico colorido, para dizer que estava vendo TV colorida, né? Porque o colorido era melhor, ainda que não ajudasse muito, mas parecia que você estava vendo TV colorida. O colorido é sempre melhor. Só que nós enxergamos, no momento da provação, nós não enxergamos colorido, nós enxergamos preto e branco. Nós não enxergamos várias cores, nós não conseguimos enxergar provações de várias cores. É o poiquilos que ele fala aqui. Por que ele diz que eu tenho que ter alegria? Eu só vou conseguir ter alegria na provação se eu enxergar em várias cores, irmãos. Senão não vou conseguir, porque o colorido me alegra. Você vai, por exemplo, na escolinha das crianças, você vai ver tudo colorido, um monte de cor, criança gosta, é alegre. Tem um monte de cores lá, né? Se bobear uma parede é de uma cor, outra é de outra cor, criança gosta disso. Cores, alegria. As cores trazem alegria. É igual aqui, cada um com uma roupa de uma cor diferente, dá uma alegria no ambiente. Cores fazem bem para nós. Mas se eu enxergar tudo em preto e branco, eu vou ficar triste. Aí eu entendo o Paulo e o Silas cantando. Talvez os presos não entendessem. Mas é que o Paulo estava enxergando ali aquela aprovação, não em preto e branco, mas em várias cores. Ele sabia que Deus ia colorir aquela prisão e de repente Deus veio e coloriu tudo. Diga a glória a Deus. Deus sabe colorir a sua vida. Enxergue em cores. Aí eu podia citar aqui alguns casos na Bíblia para você. Por exemplo, aquele episódio em Mateus 14, a Bíblia diz que Jesus manda que os discípulos passem para o outro lado do mar da Galileia, e eles vão. Começa tudo bem, mas vem uma tempestade, e parecia que o barco ia se partir. Jesus estava no monte orando, e a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus vem até eles andando por cima das águas. E a Bíblia diz que quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles começaram a gritar com medo dele. E diziam, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Por que eles diziam que Jesus era um fantasma? Porque eles enxergavam em preto e branco. E o próprio Jesus falou, calma gente, sou eu. Mas ele não conseguiu enxergar em cores. Só enxergava dificuldade, só enxergava problema. Irmãos, às vezes em meio à provação a gente enxerga tudo, menos Jesus. Conseguindo enxergar tempestade, conseguindo enxergar fantasma, menos Jesus. A gente enxerga tudo, problema, dificuldade, luta, mas não consegue enxergar o principal, Jesus. Era Jesus vindo e eles não conseguiam vê-lo, porque enxergavam em preto e branco. Só que aí, teve um que enxergou colorido. Pedro. O Pedro virou e falou assim, Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir onde o Senhor está. O Pedro enxergou diferente. Enquanto todos viam dificuldade, o Pedro enxergou oportunidade. E ele disse, eu não vou ter outra oportunidade de andar sobre as águas se não for agora. Eu tenho que ir lá onde ele está, eu vou aproveitar. Está todo mundo vendo dificuldade, vendo fantasma, vendo tempestade. É a oportunidade da minha vida. Eu vou lá agora. Posso ir aí, Jesus? Eu dei uma mensagem uma vez, onde eu disse que a tempestade traz oportunidade. Você vai passar por tempestade, por momentos difíceis, mas você precisa enxergar a oportunidade que essa tempestade está dando para você. O Pedro aqui enxergou oportunidade no meio da dificuldade, no meio da tempestade. Ele enxergou colorido.
Posso ir aí, Senhor? E o Senhor falou, vem. E a Bíblia diz que ele anda sobre as águas e vai ter com Jesus. Alguém vai dizer, pastor, mas ele afundou. Poxa, vamos botar que o Pedro deu 10 passos sobre a água. Quem aqui já deu um sobre a água? Fala, levanta a mão, quem já deu um passo. Ganhou de todo mundo aqui, né, pessoal? Ainda que ele desse um passo só, já me ganhou, já foi extraordinário. Não importa que ele afundou, ele andou, irmão. Ou seja, o Pedro conseguiu andar sobre as águas porque ele enxergou diferente dos demais. Enquanto estava todo mundo dentro do barco lá com medo, o Pedro passeava com Jesus sobre as águas porque o Pedro enxergou a aprovação em várias cores. Diga graças a Deus. O problema está nos nossos olhos. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que nós podemos, quando enxergamos colorido, nós vamos passar por essa aprovação, mas vamos passar de uma maneira mais tranquila. A Bíblia diz que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Meus olhos precisam ser bons, diga graças a Deus. Enxergar colorido. Você pode virar para a pessoa do seu lado e falar assim, aprende a enxergar colorido. Fala para ele. Você só enxerga em preto e branco, por isso que é difícil passar. Porque naturalmente você já não vai ver com muita alegria aquilo ali. Nós temos que aprender a enxergar colorido, irmãos. Eu podia citar outros casos. A Bíblia mostra em 2 Reis, capítulo 6, que um dia Samaria amanheceu cercada, e o moço do Eliseu, desesperado, foi até ele dizendo, olha, profeta, a cidade está cercada, nós estamos perdidos. Os inimigos vieram para nos prender. O rei da Síria enviou um exército para nos prender. A cidade está rodeada, está cercada, vamos ser presos, vamos morrer. Aquele moço estava enxergando preto e branco. Via coisa preta, difícil. Enxergava em preto. Aí o Eliseu fala assim, calma, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O Eliseu enxergava colorido. Aquela prova, ele enxergava com cores. E o moço não estava entendendo nada, aí ele fala assim, Deus, ele faz uma oração, abre os olhos desse moço para que ele veja. Ai, irmão, aí o rapaz abriu os olhos, Deus abriu os olhos do rapaz e o que ele viu? Que em volta deles haviam cavalos e haviam carros de fogo. O exército dos céus, o exército de Deus estava ali, diga glória a Deus. O Eliseu enxergava colorido. Como é que você está enxergando, irmão? Existem dificuldades, sim, mas talvez as dificuldades ficam ainda mais difíceis, porque você não enxerga em cores. Só enxerga em preto e branco. Podia dizer também, tem muitos exemplos, podia falar de Josué e Calebe, quando estavam diante da terra prometida. A Bíblia diz que foram enviados 12 espias, entre eles Josué e Calebe. E 10 daqueles homens enxergavam preto. Não enxergavam em cores, enxergavam só preto. E disseram, olha, a terra é boa, mas tem gigante lá, não dá para entrar lá não. Só que Josué e Calebe enxergavam diferente, enxergavam em cores. Amém, povo de Deus? Tanto é que eles disseram assim, olha, subamos animosamente. Esses gigantes que tem aí dentro da terra serão o nosso pão. Nós vamos nos alimentar deles. Eles são o nosso alimento, eles são a nossa comida. Tenham medo não. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Vamos lá. Tanto é que só Josué e Calebe é que entraram. Porque não enxergaram em preto e branco, enxergaram colorido. Diga glória a Deus, irmãos. Como é que você está enxergando as provações?
Porque se você começar a enxergar colorido, você vai até passar por ela, mas vai ser igual Lázaro cantava, lembra? Vou passando pela prova dando glória. Eu só vou passar pela prova dando glória a Deus se eu enxergar em cores. Eu me lembro uma vez que uma pessoa estava numa luta muito grande. E essa pessoa procurou o pastor e disse: pastor, eu estou com um problema muito sério. E o pastor o ouviu. Ele contou a situação. E o pastor falou para ele o seguinte: olha, eu vou lhe dar aqui uma orientação que vai lhe ajudar. Sim, senhor, pastor, estou precisando mesmo. Você vai lá, você vai ler o Salmo 23 50 vezes e você vai voltar aqui. Aí ele disse assim: poxa, pastor, lê o Salmo 23, eu até conheço já o Salmo 23. Vai adiantar ler o Salmo 23 50 vezes? Vai adiantar alguma coisa? E o pastor disse: vai e depois você volta. Ele foi, leu o Salmo 23 50 vezes e voltou até o pastor. Aí o pastor perguntou para ele: e aí? Como é que está a situação agora? Resolveu o problema? Já está resolvido o problema? Ele disse: pastor, o problema não está resolvido não, ainda não. Mas o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Deus está comigo, pastor. O que é que mudou? Ele agora enxergava em cores, colorido. O problema estava lá, mas mudou o estado de espírito. É isso que tem que acontecer. Quando a filha do Jairo morre e Jesus chega na casa, já estavam até as pessoas contratadas para chorar nos velórios estavam lá, as carpideiras, todo mundo chorando: ah, morreu, morreu, morreu. Eles enxergavam em preto. Aí Jesus chega e fala assim: olha, gente, a menina não está morta não, ela está dormindo. Riram dele. Riram por quê? Porque não enxergavam como Jesus enxergava. Não enxergavam a aprovação em várias cores como Jesus enxergava. Enxergava em preto. E a Bíblia diz que Jesus então ressuscita a moça. Traz de volta aquela moça de 12 anos. Por que que isso aconteceu? Jesus enxergava diferente. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que nós podemos passar pelas provações. Todos vão passar, não tem jeito. Mas podemos passar de um modo melhor. Podemos passar com gozo, com alegria. É isso que o Tiago estava dizendo. Meus irmãos, tenham de grande gozo quando passardes por várias tribulações. Tribulações de várias cores. Cada tribulação que você passa tem uma cor diferente. Pastor, eu estou passando uma luta tremenda, o senhor não tem ideia do que eu estou passando. Comece a enxergar em cores. Comece a enxergar aquilo que Deus tem para você por meio disso. Porque, irmãos, tempestade alguma dura para sempre. Essa tempestade que você está vivendo agora vai passar. Não tem chuva que dure para sempre. Essa também passa, e quando passar, você vai se alegrar em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Tendes grande alegria quando passardes por várias tentações, várias provações, várias lutas. A palavra poiquilos é várias cores. Que você enxergue em cores a partir de hoje. Vai lhe ajudar a vencer as dificuldades em nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus?